queria pegar o gancho para a Natália Viana, que fez um livro-reportagem também, falando justamente sobre isso, o dano colateral das as Forças Armadas atuando na segurança pública, o risco que isso tem. É um trabalho de fôlego de 2 anos e o uso de lei, né? Eu fiquei muito feliz de ver várias reportagens aqui usando a Lei de Acesso à Informação. É uma briga antiga da Abrage, isso é fantástico, mas a gente vivenciou operações das Forças Armadas no Rio de Janeiro e essas mortes viraram apenas números, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse mergulho que você fez no dano colateral. Obrigada, Angelina. Obrigada, Sérgio. É um grande prazer estar aqui. Eu vou contar um pouco, então, como é que nasceu o livro. O livro ele nasceu, na verdade, foi no começo da intervenção federal no Rio de Janeiro, foi uma intervenção militar em 2018, foi uma jogada política do Temer, que era um presidente muito fraco, né, e precisava mostrar ele alguma força. E eu não tinha ainda essa visão muito política, eu só observei que estava havendo uma intervenção federal, era uma coisa inédita na nossa democracia, e comecei a me perguntar se não haveria, já que já tinha havido várias ocupações de favelas pelos militares, se não haveria mortes de civis nesse contexto. E comecei a fazer uma batelada de lei para tentar entender se havia esses casos e se alguém fazia esse acompanhamento. E o que eu vi é que não havia. O Exército não só não acompanha, como não registra e tenta matar toda e qualquer ocorrência que chega para o Exército. Enquanto eu já estava fazendo essa série, eu fui em casos específicos, porque o meu objetivo era ver o que acontecia depois com a família e na justiça, porque esses casos todos vão parar na justiça militar. Aconteceu o fuzilamento tragicíssimo do Evaldo Rosa, um músico que estava saindo da sua casa com a sua família num domingo de manhã, no domingo à tarde, no começo da tarde. Ele estava saindo da sua casa com a sua mulher, o seu filho, o seu sogro e uma amiga. Estavam indo para um chá de bebê na Baixada e ele simplesmente passou numa avenida e o seu carro foi fuzilado com mais de 80 tiros de fuzil. Isso aconteceu logo no começo do governo Bolsonaro. E naquele momento foi um grande estardalhaço, mas também a história logo se esqueceu dessa história, né? Foi um grande estardalhaço porque eu acho que aquele momento ele foi um momento simbólico muito importante. O nosso país tinha eleito um ex-militar que sempre defendeu a ditadura militar e foi uma materialização do medo de todo mundo aquilo. Ou seja, os militares estão, sim, na rua fuzilando carros com famílias. E esse choque inicial, na verdade, quando eu fui aprofundando a pesquisa, ele simplesmente demonstrou que aquilo é resultado de um processo que vinha já há muito tempo, que é o processo de que, lentamente, o nosso Exército foi voltando à cena pública, convidado pelos civis, convidados pelos governos Lula e Dilma, quando utilizaram o Exército nas operações de ocupação de favelas para a implantação das UPPs, principalmente naquele afã de fazer os mega-eventos no Brasil. Então, houve várias operações em várias favelas do Rio de Janeiro, em outros lugares também, mas principalmente nas do Rio de Janeiro. E, com isso, ao servir aos poderes civis para interesses políticos, os militares foram ficando mais safos e exigindo cada vez mais. Eles foram também, ao mesmo tempo, ganhando mais espaço na imprensa, como grandes especialistas em segurança. E todos nós somos corresponsáveis no que aconteceu depois. Nós criamos generais estrelas que depois se tornaram políticos. Então, o livro ele conta esse trajeto. Ele conta também, só falando da trajetória política, eu fui enxergando à medida que eu fui vendo o que aconteceu a partir dessas mortes. Quando chega o período da Comissão da Verdade, esses mesmos militares foram ouvidos, não foram punidos quando se rebelaram, o caso do general Etchegóin, que fez uma carta repudiando, com termos fortíssimos, o relatório da Comissão da Verdade, e há
depois um acordo muito claro entre esses generais e o governo de Michel Temer, que culmina ali na intervenção federal. E depois o passo seguinte é eles terem seu próprio, se aliarem muito fortemente a Bolsonaro e chegarem ao governo no banco de frente da política brasileira. Isso tudo aconteceu, isso tudo não. Quando chegaram os generais ali no Planalto, todo mundo tomou um susto e falou: nossa, o que aconteceu? Então foi isso que aconteceu. Então ele acaba sendo um livro histórico que conta essa passagem da última década, como que os generais foram costurando a sua chegada ao poder. E é interessante porque os próprios generais reclamam, eles dizem: não, a gente nem queria, é uma coisa maravilhosa, a gente nem queria estar nisso. Foram os civis que nos convidaram, com um discurso de que, porque os civis não conseguiram manter a nova república de maneira eficiente, eles nos convidaram e agora somos necessários. Obviamente, é uma falácia. Eles queriam e queriam muito. Mas o livro ele conta vários casos de morte, e o que tem de padrão nesses casos tem muito a ver, na verdade, com o podcast da agência pública que o Zé capitaneou. São jovens que são baleados, são jovens que, uma vez baleados, uma vez mortos, não lhes dá, não recebem o direito de ser tratados como gente. Eles são tratados como suspeitos. Imediatamente o Exército emite uma nota falando que os soldados estavam apenas se defendendo. Abafa-se ou termina-se a investigação logo no primeiro momento, porque são investigados pelos próprios militares, os familiares não são ouvidos, e tem casos que são muito, muito chocantes. Por exemplo, Diego, um rapaz que saiu da sua casa de moto, foi pegar um galão de gasolina na esquina de casa, ele estava de chinelo e sem capacete numa moto. Quando estava voltando, passou por um guarda na frente da Vila Militar, o guarda deve ter se assustou com ele e atirou. E na investigação que foi feita pelos militares, ele atirou por legítima defesa, porque Diego, na esquina de sua casa, sem capacete de chinelo, teria tentado atropelar os soldados. São histórias desse tipo, né? Você tem a história, eu já contei a do Evaldo, você tem a história do Vitor Santiago, que é um rapaz que estava voltando na véspera do Carnaval, estava voltando com um grupo de amigos de um bar, onde viram um jogo de futebol, e entrando na sua comunidade, na Maré, foi baleado, ficou tetraplégico. Até hoje, né? Quer dizer, obviamente, ficou tetraplégico e até hoje não houve nenhuma reparação. E esse processo, por conta que foi coberto pela imprensa, chegou até o julgamento. É um dos poucos, né? Teve só 2 ou 3 que chegou a julgamento. Mas o soldado foi absolvido porque o próprio Ministério Público Militar, que deveria acusar, disse que, na verdade, foi legítima defesa imaginária. Eles inventaram essa figura, que, se os soldados estão na favela, estão se sentindo ameaçados, embora não haja ameaça, não havia arma, não havia nada, eles teriam o direito de matar. O que isso demonstra, e o que, para mim, ficou muito claro, acho que o livro mostra muito claro, é que, não só na justiça civil, na imprensa, os militares sempre foram muito afagados. Eles responderam muito pouco pelo que eles fizeram. Então, quando vi o Pazuello não sendo punido por ter participado de um ato político, para mim, que já estava estudando esses casos, isso é muito comum, isso é muito normal. Nós, enquanto sociedade brasileira, não responsabilizamos o nosso Exército, tanto pelo que eles fizeram durante a ditadura e o que eles fizeram durante a democracia. Agora, nós chegamos num momento que é um momento que vai ser único e que, obviamente, esperamos que Bolsonaro seja derrotado, mas há esse grande elefante na sala, que é como é que nós vamos enfrentar a questão militar. E no Brasil, isso é muito mais mal resolvido do que em qualquer outro país na América Latina. Então, o livro é um retrato histórico desse momento. Eu queria aproveitar e pegar o gancho, então, já que o Zé está do seu lado, o José Cícero, ele fez para a agência pública o podcast sobre as prisões injustas, né? E eu queria que você falasse sobre o que está acontecendo, né? Como é que você chegou nesse material, que você mostra a falha no sistema judiciário, esses personagens. Como é que você achou isso? Então, o que está acontecendo, na verdade, assim, não é novidade, né?
que está acontecendo já acontece há bastante tempo. A agência pública não é assim a primeira, o primeiro site, nós não somos a primeira equipe a abordar esse assunto. É notório, todo mundo sabe como as populações de periferia, os pretos, são tratados pela segurança pública. Então, é algo que acontece há muito tempo, e nós, enquanto agência pública, já estamos olhando para este tema, para este assunto, há um tempo também, e eu acho que o podcast ele é talvez o resultado de uma maturidade para olhar para esse assunto, assim, porque a gente sempre acaba denunciando casos de 1 a 2 pessoas, 3, 4, que são acusadas de terem cometido crimes que não cometeram. E aí você fala de um caso aqui, aí você fala de um caso ali, aí você vai aparecendo outro caso. E aí, de certa forma, você começa a ser procurado, né, por alguma família, porque, infelizmente, repito a dizer, a gente sabe qual que é o recorte social, de gênero, de raça, que é atingido pela segurança pública. Então, esses casos, às vezes, acontecem muito próximos uns aos outros. Então, às vezes, você está, né, atuando num caso, você está investigando uma situação, e aí, no meio dessa investigação, já chega uma pessoa dizendo: "Oh, aconteceu isso também, passei seu telefone para a pessoa tal, vai entrar em contato contigo", beleza. Então, existem várias formas de você se conectar com o assunto a partir do momento que você olha para ele, né? As coisas têm a importância que a gente dá para ela. Então, olhando para isso, a gente teve esse acúmulo, aí o podcast acho que é um desmembramento disso, assim. A gente foi percebendo que, apurando esses casos, existem diversas questões estruturais por trás dessas situações. Questões que são, no meu ponto de vista, profundamente problemática, porque pode não, está colocando agora centenas de jovens atrás das grades, pagando um preço. Bom, né, a gente, primeiro que não era para ninguém estar preso, né? Já começa o papo por aí, né? Existem outras formas de a gente resolver, mas, enfim, já que a situação hoje é essa, mas a gente sabe que tem um número elevado de presos provisórios no Brasil, pessoas que não foram julgadas ainda. Durante a pandemia, a gente teve uma explosão no número da população carcerária, pessoas que estão aí atrás das grades. E aí, enfim, né, voltando, começamos a olhar para esses casos, a gente acabou vendo que tinha muitas questões estruturais parecidas, incomuns, em alguns casos. Esse episódio, que é o nome do podcast é Até que se prove o contrário. E o nome desse episódio é O que os olhos não veem. A gente conta a história de 4 jovens, que é o Fabrício, o Leandro, o Pedro e o Washington. E a gente foca mais na história do Fabrício e do Leandro, que são 2 irmãos, filhos da Lucy. Lucy, uma mulher sem palavras. Não consegui falar com ela ainda, porque ela, por conta do que ela passou, dito por ela foi morar em Sergipe, porque ela não aguentava mais morar em São Paulo. Ela se sentiu obrigada a, enfim, se afastar dos filhos, por conta de tudo que aconteceu. E é isso. E aí, esse primeiro episódio, a gente conta essa história desses 4 jovens, que eles são detidos, acusados de terem praticado o roubo de um motorista de aplicativo. Enfim, né, gente? Às vezes é um pouco difícil ficar falando, porque parece que você está meio... O jornalismo e direitos humanos tem essa questão de você ficar enxugando gelo, né? E aí, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente falar disso, a gente mostrar que essas coisas estão acontecendo, que
essas situações, né, tá dentro de uma característica estatística. E tem rosto, tem voz, tem cor, tem sentimento, sente dor, chora, enfim. Né? Pode. Posso fazer um comentário? O Zé, ele é muito humilde. Ele não assume a magnitude de quem ele é. O Zé, ele trabalha com a pública faz quantos anos? 7 anos. Ele é fotógrafo, é um excelente fotógrafo, mas chegou para trabalhar com a gente há 7 anos e sempre quis fazer mais do que fotografia. O Zé, ele é do Capão Redondo. Ele traz, numa redação como a pública, o olhar de quem é de lá. Essas histórias não são histórias de outros lugares. Essas histórias são histórias dele. Só queria dizer isso porque, assim, ter o Zé na nossa redação engrandece o nosso jornalismo de maneira incontável, incomparável. É importante ter esse olhar diferenciado e eu vou te dizer o seguinte, quando você fala que a gente está enxugando gelo e que, às vezes, a gente acorda assim, meio desanimado, eu acordo, às vezes, desanimado, entendeu? Mas quem me conhece sabe que esse desânimo não pode demorar muito tempo, porque o jornalismo é resistência, a gente tem que estar todo dia ali, na trincheira, o tempo todo, entendeu? Então, quando eu escuto o podcast, a gente tem muita relação. A gente que morou em periferia, né, o Domingos sabe disso, a gente conhece essas histórias de prisões injustas, né, e é importante a gente denunciar, é importante a gente falar 10, 20, 30 vezes, entendeu? O que está acontecendo é o seguinte, a gente não tinha que estar falando mais sobre isso, porque já tinha que estar resolvido. Né? E a gente continua falando sobre isso, porque não se resolve, porque exatamente existe esse recorte. Quem vai preso, a gente já sabe como é que é o tratamento de quem vai preso. Né? Então, às vezes, parece que é meio desalentador. Não desanima, não, eu também não desanimo, não. Meu desânimo demora 5 minutos. E tem que brigar o tempo todo. A gente tem que estar o tempo todo. Alguém tem que contar essas histórias, entendeu? E eu, cascudão, cara, já tenho 58 anos, 31 de Globo. Volta e meia dá um baque. Mas, tipo assim, não é caô, não, mas a gente somos instrumento, maluco. Então. É isso aí, meu. Tem uma coisa que acaba me chamando muita atenção quando eu vou entrar, às vezes, numa história dessa, que é, tipo assim, o que é mais forte não é essa questão de desanimar ou não, a gente é resiliente por essência. A injustiça é o parâmetro. A injustiça, para mim, é assim, não importa se é um caso, se é 2, se é 100, tem uma pessoa sofrendo uma injustiça dentro de um sistema de segurança pública que tem uma estrutura para essa injustiça não acontecer. Tipo, isso aí, eu posso estar cansado, posso estar com dor de cabeça, posso estar desanimado, posso estar com depressão, posso estar... Você pode permitir que essa injustiça aconteça. Exato. Você tem que contribuir de alguma maneira para que isso se resolva, ou se encaminhe, ou que a família seja escutada, ou que, sei lá, dá uma atenção. A gente precisa transformar essas histórias na mídia que for possível, entendeu? Se for através de uma foto, se for através de um podcast, de um texto, de multimídia, de um livro, a gente tem que contar todas essas histórias, né? É muito impactante quando a gente fica escutando, entendeu? E quando eu ouvi o podcast, eu pensei, não é possível que, sabe, de novo, né? E quando a gente estava falando no início, quando eu vejo as crianças desnutrição de novo, entendeu? No país assim? Que, né, já a fome já, né? Disseram aí que a fome já acabou, já há um tempo aí atrás. Você vê a família lá catando osso e tal. E quando eu li a matéria do Saulo Guimarães, que foi pelo UOL, dos Mortos Invisíveis, eu falei assim, gente, não é possível. Vala clandestina? Como assim? De novo? A gente vai ter que voltar a falar de vala clandestina? E aí, sim, aí é que tem a coisa assim, nós vamos falar, sim, e nós vamos contar diferente, e nós vamos mostrar isso através de números, de como
importante, né? Quando eu vi o material, ainda tem 26 mil restos mortais que não foram identificados. Então, as pessoas, existem famílias que não puderam enterrar os seus parentes, entendeu? Isso é um luto muito perverso, né? E aí eu vou passando a bola já para o Saulo, para ele falar um pouco sobre essa Mortes Invisíveis, que foi pelo UOL. Boa tarde, gente. Queria cumprimentar os colegas pelo prêmio, agradecer a organização. Nós não ficamos muito felizes, porque a gente sabe da importância que esse prêmio tem, o reconhecimento que isso significa. E essa reportagem, o Zé falou uma coisa que eu achei interessante, que meio que costura, eu acho, todas as matérias que estão aqui, né? Que as coisas têm a importância que a gente dá para elas. Então, se tem indígenas morrendo da Amazônia, se tem a própria Amazônia sendo morta em alguma medida, gente passando fome na zona sul do Rio, ou gente sendo presa injustamente, é porque a nossa sociedade não está dando a importância que deveria a isso. E, no caso das valas clandestinas, né, o que acontece é exatamente isso. É interessante até porque, muitas vezes, a gente fala da matéria e as pessoas perguntam a questão das valas da ditadura, e não. São todas valas recentes, que a gente fez um esforço para localizar. Essa pauta é uma ideia da Amanda Rossi, que é minha colega no UOL. Ela comentou que um dia ela anotou alguns temas que ela queria pegar para fazer reportagem, anotou esse, e aí o editor pediu a ela um retorno de coisas que ela se interessaria por fazer, e ela relembrou do tema. Eles foram atrás, conversaram com algumas pessoas, encontraram alguns caminhos, e aí a gente juntou a equipe para tentar fazer um painel disso, né? Falar, todo mundo sabe que existe esse problema, que em áreas controladas pelo crime organizado você vai ter pontos de desova de corpos, né, que é um termo péssimo, mas que se usa. Mas qual o tamanho disso? Quem que está indo para lá? Como que está indo para lá? Então, o primeiro esforço que a gente fez foi de tentar, junto às autoridades, saber se existia essa informação de forma organizada. Descobrimos que não existia. Quando você pede para uma polícia estadual do Brasil o número de valas clandestinas identificadas num determinado período, em geral, o que ele vai te responder é que essa informação ele não tem como te proporcionar, porque não é uma classificação formal. Num boletim de ocorrência, você não tem lá um local que você marca para dizer que aquela ocorrência é de cemitério clandestino. Então, a gente teve que dar um jeito. E o jeito que a gente deu também diz muito da importância da nossa profissão, né? Porque o caminho que a gente encontrou para ter um primeiro cheiro disso foi justamente nas reportagens que tinham sido publicadas de valas clandestinas, inicialmente em Rio e São Paulo. À época eu estava no Rio, a Amanda aqui de São Paulo, para a gente poder, a partir desse primeiro painel de dados, confirmar isso junto às autoridades, porque eventualmente, na correria do dia a dia, a gente vai errar, e faz parte da profissão errar. E aí a gente conseguiu o primeiro número, que já é meio chocante, de 200 cadáveres em mais de 40 valas clandestinas no Rio, no estado do Rio e no estado de São Paulo, nos últimos 5 anos. E aí veio o esforço de tentar entender, mas essas pessoas são identificadas, por exemplo? E aí fomos às autoridades, ampliamos o leque da pesquisa para não ficar só em Rio e São Paulo também, que é outra coisa que a gente tem que estar atento na nossa profissão. Então, fizemos pedidos por meio da Lei de Acesso à Informação, né, que é um instrumento que a gente tem enquanto jornalista de pedir às autoridades que elas devolvam os dados que eles têm produzindo lá dentro. Pedimos para todos os estados quantas valas clandestinas vocês têm identificadas, quantas pessoas foram encontradas nessas valas clandestinas, e quantos restos mortais foram coletados e foram identificados. E, mais uma vez, o retorno que veio foi esse de que é uma informação que não tem... Alguns poucos estados, para fazer justiça, informaram, tinham essa informação organizada, mas a grande maioria não tinha, não sabia informar, não tinha como dar um retorno sobre isso. Mas aí já tínhamos um painel maior, né? Não mais só Rio e São Paulo, agora no Brasil todo. E fomos conversar com as pessoas que pesquisam isso, porque, da mesma forma, eu acho que acontece isso também com prisões injustas e nos outros casos aqui. A sociedade civil brasileira, com todos os problemas que ela tem, eu acho que ela tem várias instâncias organizadas de pesquisadores, de gente que está de olho nesses temas que
nós, às vezes, deixamos passar. Tem muita gente boa trabalhando com isso, e, quando a gente se debruça nesses assuntos, é que a gente percebe a importância do trabalho que essas pessoas fazem. E aí a gente foi conversar com esses pesquisadores para entender por que não era identificado, o que estava acontecendo, gente da justiça, gente da academia. E esse número dos 26 mil restos mortais não identificados veio assim, né? Numa conversa, o pesquisador dizia: é um absurdo mesmo a situação de valas clandestinas. Eu acho que nessa conversa a gente usava o termo cemitério clandestino, que não é um termo apropriado, porque o cemitério é um campo santo, né? É um lugar onde a pessoa que morre vai ter o descanso merecido, em alguma medida, alguma coisa muito diferente. Vai ser identificado. Vai ser Aquela identificado. forma é identificada. Vai ter tudo isso que numa vala clandestina não tem. E aí o pesquisador comentou: um absurdo ter 26 mil restos mortais não identificados no Brasil. E aí, essa entrevista foi eu que fiz, eu anotei assim no blog, eu falei: caramba, a gente tinha isso, né? Não tinha. E aí a Amanda foi atrás e conseguimos confirmar essa informação, que são 26 mil cadáveres, partes de cadáveres que estão nos institutos médicos legais do país, que, por uma questão estrutural, porque o Brasil não tem um banco consolidado e unificado de amostras genéticas que sirva para isso, então isso é recolhido, fica lá nos IMLs, está se tentando montar, está havendo esse esforço, com toda essa loucura que está havendo no Brasil, ainda tem dentro da máquina pública a gente tentando construir isso, mas ainda não tem. Então, você tem esses restos mortais espalhados por aí que podem ser de pessoas que, eventualmente, estiveram numa vala clandestina ou que desapareceram, gente com problemas mentais, por uma série de motivos, pode estar nesse bolo. E a gente foi avançando, ampliando, até chegar nesse painel. Acho que é uma matéria, uma reportagem que tem esse mérito de tentar... A grande colaboração, acho que a gente conseguiu dar foi essa, né? De tentar devolver para o público, para a sociedade, uma informação que era para existir e que não existia. Acho que foi a grande colaboração que a gente se propôs a ter e conseguiu. É assustador quando a gente percebe, a gente está falando de valas clandestinas, né? E a gente, esse ano são 20 anos, né, da morte do Tim Lopes, e o corpo foi levado pelos traficantes para um cemitério clandestino, entre aspas, na verdade, para o micro-ondas, né? Uma tentativa de você não identificar de quem é aquela ossada ou aqueles restos. No caso do assassinato do Dom e do Bruno, na Amazônia, também foi a mesma coisa, né? Depois de esquartejados, depois de mortos, esquartejados, o corpo foi queimado, né? Os restos foram queimados, numa tentativa também de engrossar essa estatística que vocês mergulharam, né? Não identificar esses corpos. É muito perverso, né? É um absurdo, é um absurdo que ainda exista isso, entendeu? Você comentando, eu lembrei de algumas coisas interessantes. No caso específico do Estado do Rio, a gente conseguiu alguns dados sobre corpos que são encontrados em praias, em lagos, o Rio Guandu, que é um caso clássico no Rio de Janeiro há décadas. O Rio Guandu, desde a década de 60, 70, era um caso clássico de o que eles chamam de desova de cadáveres, né? E aí um dos especialistas comentou com a gente que, por mais que seja parecido, quando um corpo é deixado num local como esses, ele está sendo deixado para não ser visto, para, de alguma forma, ficar escondido. E uma vala clandestina, em alguma medida, quando você usa daquele espaço, né, você está dizendo também que você tem controle sobre aquele lugar, porque você sabe que, deixando ali... No caso do Tim Lopes, era muito isso. Eu lembro de, na pesquisa, ver matéria... no alto do morro, Era no alto do morro, onde eram levadas as vítimas do tráfico. Eles tinham controle daquele espaço. Eles determinavam como seria a morte. No caso da Amazônia, foi um pouco diferente. Precisamos esconder esse corpo, então, aquele local foi utilizado para isso. Mas, no caso dos traficantes, existe no Rio de Janeiro, eu estou falando do Rio de Janeiro, que é a região que eu mais conheço, existem locais específicos onde, se os jornalistas sabem, é óbvio que a polícia também sabe,
que existem cemitérios clandestinos, valas clandestinas dentro dos lugares, justamente para isso, para que não haja uma identificação e para não engrossar a estatística de desaparecidos, de homicídio, né? Você não tem essa estatística direito. Foi outra coisa que a gente ouviu também. Tem determinadas coisas que acontecem no Brasil que todo mundo sabe que acontece, mas ninguém sabe como. Eu acho que esse caso é muito isso. E aí o especialista falou, não é que uma vala clandestina, você vai ter um local numa comunidade, num local afastado, em que você tem corpos sendo colocados ali o tempo todo. É muito difícil que aquilo não vai ser sabido que exista. Sabe-se que aquilo existe. Quem não quer saber é o Estado, que não está indo atrás para esclarecer aquilo e para dar um fim naquilo. Então, nesse caso, é uma dinâmica que fica muito clara. E teve alguns desdobramentos dessa reportagem que eu acho que são legais de serem colocados. No próprio processo de pensar como a matéria seria publicada, a gente reservou um tempo para conversar com colegas de outros países, até porque a questão da vala clandestina é uma questão na América Latina como um todo. A gente foi falar justamente com os colegas mexicanos. E eles ficaram impressionados, tipo, nossa, mas isso é muito parecido com o que acontece aqui, com os cartéis, com tudo. E, depois da publicação, a gente provocou as instâncias que a gente poderia provocar. Então, a gente foi até comissões de direitos humanos de casas legislativas e teve alguns retornos. A Amanda chegou a ser convocada para uma audiência no Congresso sobre esse tema. Então, é interessante também, acho que poucos trabalhos me deram tanto a sensação de estar trabalhando para o bem público, né, que é uma coisa que tanto se fala na nossa profissão, mas às vezes é tão abstrata. Você está vendo que o seu trabalho, para além de um resultado legal em termos técnicos, né, você está proporcionando, em alguma medida, um retorno para a sociedade, que eu acho que, aí puxando um pouco para o meu lado, para o nosso lado, em alguma medida, né, eu também sou do subúrbio do Rio de Janeiro, então você de Coelho da Rocha, você do Capão Redondo. A gente vai ter que fazer uma reunião daqui a pouco, um café para a gente trocar. É chato, mas a gente sempre termina falando, mas é porque mas é verdade, são histórias muito perto, né, muito próximas do nosso dia a dia. Então, dá ainda uma compensação a mais nesse sentido. É importante. Quando você estava falando de Coelho da Rocha, eu falei assim, gente, se chegar queimados, vou ter que chamar para tomar um café, porque a gente bastarda presente.